Quero começar por saudar todos aqueles que nos acompanham neste de véspera com Santa Teresinha, que nos prepara para a sua festa que celebraremos amanhã, dia 1 de outubro. Hoje vamos nos aproximar de Teresinha, sobretudo a partir da sua fragilidade ferida. Mas vamos começar por rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos-te, Senhor, que ao aproximarmos da fragilidade de Santa Teresinha, tu nos ajudes a reconhecer também a nossa fragilidade e aí encontrar o lugar onde tu fazes a tua obra, como fizeste na vida de Teresinha. Que a nossa fragilidade, como a de Teresinha, possa ser esse trampolim para dar o salto da confiança, do abandono, esse salto que Teresinha deu em cada dia e que a conduziu à santidade. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como vos dizia, proponho-nos aproximarmos de Teresinha a partir da sua fragilidade. Alguém dizia que esta frase famosa, que não há santos sem passado e não há pecadores sem futuro. Hoje vamos centrar nesta primeira parte, não há santos sem passado. E vamos percorrer uma parte da vida de Teresinha, vendo sobretudo os momentos mais marcantes, até diria de maior sofrimento, sobretudo as perdas na sua vida, porque ao aproximarmos-nos dessa fragilidade ferida, como lhe chamou a irmã Antonella Piccirilli, num artigo que publicamos na revista de Espiritualidade, e do qual eu vou ler ao início algumas frases, ao aproximarmos dessa fragilidade, isso ajuda-nos para a nossa fragilidade e percebermos que ela não é impedimento para a santidade. Precisamente esse artigo da irmã Antonella Piccirilli chama-se Fragilidade, Ferida e Santidade, em Teresa de Lisieux. Mas vou começar por ler algumas frases muito interessantes deste texto. Se nos aproximarmos de Teresa em alguns traços da sua fragilidade que foi ferida, não é certamente para duvidar de modo algum da sua santidade, mas para ter um apoio para a nossa debilidade e um sentido para a nossa esperança, para que também nós possamos percorrer um caminho de plenitude e de felicidade sob o olhar de Deus. De facto, creio que tanto a mensagem teresiana como a espessura da sua santidade beneficiam muito ao aproximá-las da sua fragilidade, feita de bloqueios psicológicos da sua infância, separações e lutos familiares, até à doença da tuberculose, que, com as suas consequências físicas, mas também psicológicas, constituem o substrato de uma santidade que emerge claramente nas suas ações, reações e relações. A fragilidade, para Teresa, nunca é uma justificação para se desviar do seu caminho, mas antes, a sua debilidade e a sua fragilidade ferida são apenas um trampolim para o seu salto de amor, para o mergulho em Deus, na confiança e no ardor maiores. E continua ela: em primeiro lugar, é preciso deixar de ver Teresa de Lisieux como uma heroína dos cumes, distante e inatingível, para aqueles que, como nós, lutam para não desesperar perante a dor e a morte. A sua fragilidade e debilidade são reais e realmente vividas. O seu caminho de santidade tem em conta a sua humanidade ferida desde a mais tenra idade. Precisamente isso que vamos começar a ver a partir da infância de Teresinha. Teresinha nasce um bebê cheio de vida, cheio de alegria. É curioso ver como a sua mãe, numa carta, diz o seguinte: quando a levava no ventre, notei algo que nunca me tinha passado com os outros filhos que tive. Quando eu cantava, ela cantava comigo. Teresinha já cantava no ventre de sua mãe.
É uma criança cheia de vida, cheia de alegria. Mas como vamos ver, vai ter separações, lutos muito fortes ao longo da sua vida. Mas como veremos, a ajudarão a crescer, a amadurecer. Teresinha tem sempre uma visão positiva, mesmo sobre os momentos mais duros, mais difíceis da sua vida. E uma primeira separação, que Teresinha não é consciente, porque era bebê, acontece precisamente quando ela tem 2 anos, 2 meses e meio de idade. Aos 2 meses e meio de idade. Diz assim a sua mãe Célia, numa carta: tinha começado a dar-lhe o peito, e pensando que fosse pouco, queria ajudar com o biberon. Funcionou bem até domingo, mas o ditoso biberon estragou tudo. Foi impossível fazer que voltasse a mamar. Usei todos os meios. Deixei-a sem comer. Chorava que dava compaixão, e assim tive que ceder. Teresinha deixa de mamar e começa a ficar doente, cada vez mais doente, às portas da morte. E a única alternativa, por conselho do médico, é que Teresinha possa ter leite materno quanto antes. Por isso, a sua mãe, Zélia, procura imediatamente uma ama de leite que a possa amamentar. E será Rosa Tallier, que morava no campo, em Semalhé, a 2 horas de caminho de Alençon, que será a ama de leite e agora passará a ser a mamã de Teresinha. Teresinha vai viver no campo pouco mais de um ano, em casa de Rosa, com os filhos de Rosa, e Rosa passa a ser a sua mamã. Esta primeira separação da mãe biológica para a mãe que a amamenta, que será a Rosa, vai ser predominantemente positiva. Teresinha conectou imediatamente com Rosa quando Zélia a coloca nos braços de Rosa. Teresinha começa a mamar imediatamente. E é curioso porque conta Zélia numa carta que Teresinha começa a mamar às 10h30 da manhã e só termina à 1 hora. Podemos imaginar a fome que ela tinha, mas sobretudo vemos que se estabelece uma conexão imediata com Rosa. E Teresinha vai viver, como dizia, mais de um ano em casa de Rosa, no campo, feliz com a sua nova mamã, com os seus irmãos, e vai recuperar a saúde. Dizem até os autores que provavelmente este ano que viveu no campo despertou nela esse amor pela natureza que vemos claramente nos seus escritos. Passado esse ano e pouco, Teresinha regressa ao lar paterno. Portanto, Teresinha deixa a sua mamã, porque para um bebê a mamã é aquela que me alimenta. Rosa era a sua mamã. Esta segunda separação vai ser muito mais difícil, mais dolorosa. Escutemos o que diz Rosário Ramos sobre este tempo. Teresa recebe amor de toda a sua família ao regressar à família, não é? Refere-se aqui a Rosário Ramos. Mas o seu vínculo materno-filial ficou ferido ao separar-se da sua mãe nos primeiros meses de vida. Esse vínculo ficou ferido. Esta ferida, na sua capacidade para amar saudavelmente, foi gerando nela um vazio interior que se revelou como uma fome lancinante de ternura, bloqueando o seu umbral para viver equilibradamente outras relações. Há aqui já uma ferida, poderíamos dizer, nesta separação. E isto revela-se como? Revela-se sobretudo na forma como Teresinha se relaciona com a sua mãe biológica ao regressar. Continua a Rosário Ramos. Desta experiência derivam duas reações instintivas que marcam o seu processo. Aos 2 anos, quando regressa ao lar familiar, parece reagir a esse sofrimento interior de uma maneira bastante extrovertida. Zélia escreve numa das suas cartas que se sente surpreendida com Teresa. Ela reage com um amor-rejeição, que não deixa de ser um curioso sinal dessa sensação abandónica a respeito da sua mãe biológica.
Teresinha reage com um amor-rejeição, que é esse sinal dessa sensação abandónica a respeito da sua mãe biológica, que, que já a tinha abandonado inicialmente. Vamos ver que Teresinha irá sofrendo separações umas atrás das outras, das suas mães, e por isso vai crescer nela esta sensação abandónica. O abandono, o medo do abandono, é um dos medos maiores de uma criança. É o medo de ser abandonada, pela mãe, pelo pai. E como vamos ver em Teresinha, esta sensação abandónica irá repetindo-se e crescendo à medida que, que vão acontecendo estas separações. Aqui há já, diríamos, uma primeira ferida neste vínculo materno-filial, na sua capacidade para amar saudavelmente. Por isso, como dizia o Rosário Ramos, vai-se gerando nela um vazio interior, que se revela como uma fome lancinante de ternura. Pois precisamente nesta altura, Teresinha, com medo de perder novamente a mãe, o que vai fazer é não largar a mãe biológica. Estar sempre com ela, com medo de a perder. Diz Zélia numa carta: Teresinha vai ficando cada vez mais bonita, mas garanto-te que não é carga pequena, porque está sempre à minha volta e é-me difícil trabalhar. E passamos à terceira separação. Quando Teresinha tem 4 anos e 8 meses, a sua mãe morre. Zélia morre de cancro de mama. Tinha custado tanto a Teresinha restabelecer a teia rota do vínculo familiar filial materno com a sua mãe. Tinha-lhe custado tanto, ao ponto de não se poder separar fisicamente dela, como vimos, e agora tiram-lhe a mãe para sempre. Este vai ser um golpe muito duro. Escutemos como o que diz Teresinha na história de uma alma sobre este momento da perda da sua mãe. Devo dizer-vos que desde a morte da mamã o meu caráter alegre mudou completamente. Eu, tão viva, tão expansiva, tornei-me tímida e calma, excessivamente sensível. Bastava um olhar para me fazer derreter em lágrimas. Era preciso que ninguém se ocupasse de mim para estar contente. Não podia suportar a companhia de pessoas estranhas e não reencontrava a minha alegria senão na intimidade da família. No entanto, continuava a ser rodeada da mais delicada ternura. O caráter de Teresinha, como ela própria reconhece, vai mudar completamente. Ela, tão alegre, tão viva, torna-se tímida e calma, excessivamente sensível. São palavras de Teresinha. E isto vai se prolongar durante a sua infância e adolescência. Como veremos, este vai ser um dos seus problemas mais difíceis de superar, a excessiva sensibilidade. A família rodeia de amor, de ternura, para compensar esta perda tão dura da sua mãe. É nesta altura que a família muda de Alençon, onde Teresinha tinha nascido e onde vivia a família, e se mudam para Lisieux, para os Buissonnet, a famosa casa de família, o lar onde toda a família a rodeia de amor para tentar compensar esta perda da mãe. Quando Teresinha perde a mãe, e Teresinha e as suas irmãs, a sua irmã Celina corre para a irmã mais velha, Maria, e diz-lhe: Tu vais ser a minha mamã, agora vais ser tu a minha mamã. E Teresinha, por imitação, corre para a sua irmã Paulina e diz: E tu vais ser a minha mamã. E a partir desta altura, Paulina vai ser a mamã de Teresinha. A relação, o vínculo que vai estabelecer com Paulina, como sua nova mamã, é ainda mais forte do que aquele que tinha estabelecido com sua mãe biológica, Zélia. Isto é muito importante para percebermos depois, mais adiante, quando Teresinha perde também Paulina. O vínculo era muito forte, muito estreito entre as duas. Paulina era a sua nova mamã, era aquela que a acordava de manhã, que a beijava, lhe dava um abraço,
que a penteava, que a vestia, e vai-se estabelecer aqui um vínculo muito forte entre as duas. Quando Teresinha tem 8 anos, entra para o colégio das Beneditinas, chamado Colégio da Abadia. Quando ela se refere à Abadia, refere-se ao colégio das Beneditinas. Escutemos como caracteriza este tempo Teresinha. Ouvi dizer muitas vezes que o tempo passado no colégio é o melhor e o mais agradável da vida. Mas para mim não foi assim. Os 5 anos que lá passei foram os mais tristes da minha vida. Minha continua. Se não tivesse tido comigo a minha querida Celina, não teria podido lá ficar um único mês sem cair doente. A pobre florzinha estava habituada a enterrar as suas frágeis raízes numa terra escolhida, feita expressamente para ela, e por isso pareceu-lhe muito duro ver-se no meio de flores de todas as espécies, com raízes muitas vezes bem pouco delicadas, e ser obrigada a procurar numa terra comum a seiva necessária à sua subsistência. Teresinha é essa florzinha, frágil, que estava habituada a enterrar as suas raízes nessa terra escolhida, que era a sua família, rodeada de amor, e agora, nesta terra comum que é o colégio, no meio de flores de todas as espécies, com raízes muitas vezes bem pouco delicadas, diz ela vai ser obrigada a sobreviver. Não vai ser nada fácil, vai ser um tempo muito duro, como ela própria reconhece. Teresinha vai ser até vítima de bullying, porque Teresinha, quando entra para o colégio, já está muito adiantada nos estudos. Em casa tinha já avançado muito, aprendido muito, de tal modo que no colégio é integrada numa turma de meninas mais velhas, bastante mais velhas do que elas. E, apesar disso, Teresinha destaca-se e por isso vai ser vítima da inveja de algumas das suas companheiras que, que lhe vão, como costumamos dizer, fazer a vida negra. Teresinha vai sofrer muito, ela própria o relata. Com a minha natureza tímida e delicada, não me sabia defender e conformava-me com chorar, sem dizer nada, não me queixando nem sequer a voz, está a escrever a Paulina, nem sequer a voz do que sofria, mas não tinha virtude bastante para me levar acima dessas misérias da vida, e o meu pobre coraçãozinho sofria muito. Vão ser os anos mais tristes, os 5 anos mais tristes da sua vida, diz Teresinha, este tempo no colégio, o que vai ser muito doloroso para ela e, sobretudo, vai provocar o seguinte, como diz Rosário Ramos: volta a Teresinha essa vivência dolorosa que provocam as separações afetivas e agora reage de uma maneira introvertida, enquanto que na primeira, na perda da sua mãe, reage de uma maneira extrovertida, agora reage de uma maneira introvertida. Como? Retira-se para dentro de si mesma, fecha-se em si mesma, dando lugar a uma imagem negativa de baixa autoestima e hipersensibilidade. Teresinha fecha-se em si mesma. Isto também é visível na procura da, do silêncio, da oração. No colégio, um dia uma das professoras perguntou-lhe o que é que ela fazia nos dias feriados, quando estava sozinha. E Teresinha responde-lhe que ia para trás da cama, para um espaço vazio que lá havia, e era fácil de fechar com a cortina, e punha-me a pensar. E a professora perguntou-lhe: Mas em que é que pensais? E disse ela: Penso em Deus, na vida, na eternidade. Enfim, penso. E Teresinha continua o seu relato. Diz: A boa religiosa riu-se muito. Mais tarde, gostava de me recordar o tempo em que eu pensava, perguntando-me se eu ainda continuava a pensar. Compreendo agora que fazia oração sem o saber e que Deus me instruía já em segredo. Vemos Teresinha fecha-se em si mesma, começa a entrar em si mesma, a pensar em Deus, na vida, na eternidade,
E nem à sua mamã Paulina ela conta o que lhe passa, nem com ela se abre. Teresinha fecha-se em si mesma. Pouco tempo depois, quando Teresinha tem 9 anos e 10 meses, dá-se a quarta separação. A sua mamã, Paulina, decide entrar para o Carmelo. Escutemos o próprio relato eh, de Teresinha, no manuscrito A da História de uma Alma. Um dia disse à Paulina que gostaria de ser ermita, de ir com ela para um deserto longínquo. Ela respondeu-me que o meu desejo era o seu e que esperaria que eu fosse suficientemente crescida para partir. Esperaria está sublinhado por Teresinha. Com certeza que isto não era dito a sério, mas a Teresinha tomara-o a sério. Por isso, qual não foi a sua dor ao ouvir a sua querida Paulina falar um dia com a Maria da sua próxima entrada para o Carmelo. Não sabia o que era o Carmelo, mas compreendia que a Paulina me ia deixar para entrar num convento. Compreendia que ela não esperaria por mim, sublinhado, não esperaria por mim, e que ia perder a minha segunda mãe. Ah, como poderia exprimir a angústia do meu coração? Num instante, compreendi o que era a vida. Até então, não a vira tão triste, mas ela apareceu-me em toda a sua realidade. Vi que não era senão um sofrimento e uma separação contínua. É assim que Teresinha, nesta altura, vê a vida. Estamos já na quarta separação. E diz ela: Eu era fraca, tão fraca, que considero uma grande graça o ter podido suportar uma provação que parecia muito superior às minhas forças. Se tivesse vindo a saber aos pouquinhos da partida da minha querida Paulina, talvez não tivesse sofrido tanto. Mas tendo tido conhecimento dela, de surpresa, foi como se uma espada penetrasse no meu coração. Como vemos, o sofrimento desta criança é muito grande, sobretudo por o ter sabido, por acaso, ao ter ouvido uma conversa da Paulina com a Maria. A Paulina não preparou Teresinha para esta notícia, para este acontecimento. Por isso, vai ser um golpe muito duro para Teresinha. Mas não só o saber que a Paulina vai entrar. Eh, Vamos escutar como Teresinha continua este relato. Julgais, talvez, minha querida madre, que exagero a dor que senti? Dou-me bem conta de que não deveria ser assim tão grande, pois tinha esperança de vos reencontrar no Carmelo, mas a minha alma estava longe de estar madura. Eu deveria passar por bastantes cadinhos antes de atingir a tão almejada meta. O dia 2 de outubro era o dia fixado para a abertura das aulas na abadia, no colégio. Portanto, tive que ir, apesar da minha tristeza. De tarde, a nossa tia veio-nos buscar para irmos ao Carmelo e vi a minha querida Paulina atrás das grades. Teresinha sublinha, minha querida Paulina e grades. Ah, quanto sofri nesse locutório do Carmelo. Já que estou a escrever a história da minha alma, devo dizer tudo à minha querida madre, que é a Paulina, a quem ela está a escrever. E confesso que os sofrimentos que precederam a sua entrada não foram nada em comparação com os que se lhe seguiram. Os sofrimentos antes da entrada da Paulina, saber a notícia, não se comparam com os que aconteceram depois. E ela continua: Todas as quintas-feiras íamos em família ao Carmelo, e eu estava habituada a conversar intimamente com a Paulina. Dificilmente obtinha 2 ou 3 minutos no fim da visita. Naturalmente, passava-os a chorar e ia-me embora com o coração despedaçado. Não compreendia que era por delicadeza para com a tia que vós dirigias a palavra de preferência à Joana e à Maria, que são as primas de Teresinha, em vez de falardes com as vossas filhinhas, com Teresinha e com Celina. Não compreendia e dizia no fundo do meu coração: perdi a Paulina.
E sim, Teresinha é consciente desta perda da Paulina. Aquela, a sua mamã, que a acordava de manhã, que a abraçava, que a beijava, que a vestia, que a ensinava. Teresinha sente aqui que a perdeu. A Paulina, ela esperando nestes encontros no locutório a atenção da Paulina, da sua mamã, sente que ela não lhe presta a devida atenção. E por isso vai ser ainda mais doloroso esta perda. E Teresinha conclui assim: é espantoso ver como o meu espírito se desenvolveu no seio do sofrimento. Reparem a interpretação que Teresinha faz. O seu espírito desenvolve-se no meio do sofrimento. E, efetivamente, estes sofrimentos vão fazer com que Teresinha vá amadurecendo rapidamente. E termina Teresinha dizendo: desenvolveu-se a tal ponto que não tardei a adoecer. Passado pouco tempo, Teresinha adoece com uma doença nervosa muito estranha, que os médicos não conseguem identificar nem tratar. Eh, uma doença que, como sabemos, só será curada. eh, Como dizia, essa doença tão estranha que é curada pelo sorriso de Nossa Senhora. Mas vamos escutar como Teresinha caracteriza esta sua doença. Ela diz: acreditou que se tinha feito doente de propósito, e isso foi um verdadeiro martírio para a minha alma. E continua: não é de admirar que tenha receado ter parecido doente sem o estar de facto, porque dizia e fazia coisas que não pensava, parecia quase sempre em delírio, dizendo palavras sem nexo. E, no entanto, tenho a certeza de nunca ter estado privada, nem sequer por um único instante, do uso da minha razão. Parecia muitas vezes desmaiada, sem fazer o mais pequeno movimento. É assim que Teresinha descreve esta sua doença tão estranha. Curiosamente, no dia da tomada de hábito da Paulina, Teresinha fica boa. No dia em que vai poder estar com a Paulina, no dia em que não há grades e vai poder beijar, abraçar, sentar-se nos joelhos da Paulina, Teresinha fica boa nesse dia. No dia seguinte, está novamente doente, o que nos mostra que efetivamente esta doença é precisamente devido à perda da Paulina. Teresinha conta mais adiante: a minha maior consolação enquanto estive doente era receber uma carta da Paulina. Lia e relia até saber de cor. O meu maior prazer era trabalhar para a Paulina, fazer-lhe pequenos trabalhos em cartolina, etc. Vemos que é esta ausência da Paulina que foi a causa desta doença, que, como dizia, será curada pelo sorriso de Nossa Senhora. A família, já sem saber mais o que fazer para curar esta doença tão estranha, reza, encomenda Eucaristias. E Teresinha reza a sua nova mamã, que é Maria, esqueci-me de dizer este pormenor, quando a Paulina vai para o convento, a Maria, a irmã mais velha, passa a ser a sua mamã. E Maria reza Teresinha também, e é num destes momentos de oração que Teresinha vai ficar curada. Eh, Tinham colocado diante dela, como sabeis, a imagem de Nossa Senhora das Vitórias, uma imagem da família, que Teresinha diz que já tinha falado duas vezes à mamã, à sua mãe, e é através desta graça de Nossa Senhora que Teresinha fica curada. Apesar desta graça, Teresinha vai padecer aqui também um grande sofrimento. Ela tinha percebido que esta graça que recebera de Nossa Senhora era para guardar segredo, era para não dizer a ninguém. Mas a sua mamã, Maria, a sua irmã, que agora fazia o papel de mãe, percebeu que algo tinha acontecido, alguma graça Teresinha tinha recebido.
e com muita ternura pergunta-lhe o que aconteceu. E Teresinha não consegue, não deixar de lhe contar o que aconteceu. E então Teresinha diz assim: como tinha pressentido, a minha felicidade ia desaparecer e transformar-se em amargura, por ter contado o seu segredo. Durante 4 anos, a recordação da graça inefável que tinha recebido foi para mim um tormento de alma. Não reencontraria a minha felicidade senão aos pés de Nossa Senhora das Vitórias. Mas então foi-me dada em toda a plenitude. Só anos mais tarde, 4 anos mais tarde, quando Teresinha vai a Paris e no santuário, diante da imagem de Nossa Senhora das Vitórias, é que ela volta a ter a paz no seu coração, a propósito deste acontecimento. Porque não só tinha contado à sua irmã Maria, como Maria pediu autorização para contar também no Carmelo. E Teresinha, como criança, pois permitiu. E depois, isso será algo muito difícil para Teresinha quando visita o Carmelo, porque as irmãs fazem-lhe perguntas sobre esta graça. Diz ela, perguntando-me se a Santíssima Virgem trazia o menino Jesus, ou se havia muita luz, etc. Todas estas perguntas perturbaram-me e causaram-me pena. Não conseguia dizer senão uma coisa. A Santíssima Virgem tinha-me parecido muito bela e tinha-a visto sorrir-me. Era a única coisa que ela sabia dizer que tinha acontecido. E continua: julguei ter mentido. Sem dúvida, se tivesse guardado o meu segredo, teria guardado também a minha alegria. Não podia olhar para mim mesma sem um sentimento de profundo horror. Ah, o que eu sofri, só no céu o poderei dizer. É o sofrimento de uma criança, mas muito marcante. Mas, apesar disso, Teresinha vai tirar as devidas lições de cada uma destes acontecimentos. Teresinha vai perceber a importância de guardar segredo nas coisas mais íntimas entre Deus e a alma. Teresinha vai tirando daqui lições muito importantes que lhe permitem crescer e amadurecer ao longo da sua vida. Outro episódio, outro tempo, outra etapa da sua vida que Teresinha descreve no manuscrito A, na História de uma Alma, é o tempo em que ela padece o que ela chama a terrível doença dos escrúpulos. Era um tempo muito duro para Teresinha. Escutemos como ela própria o relata. Foi durante o meu retiro para a segunda comunhão que me vi assaltada pela terrível doença dos escrúpulos. Foi durante o retiro para a segunda comunhão. Se formos ver quais foram os temas que o padre pregou neste retiro da segunda comunhão, percebemos a origem dos escrúpulos. Os temas centravam-se no pecado mortal, no juízo de Deus, no inferno, no purgatório. Estamos no contexto de uma espiritualidade jansenista que acentuava muito estas temáticas e que tendia a formar depois pessoas escrupulosas, que, como Teresinha, acabavam por desenvolver o que ela chama a terrível doença dos escrúpulos. E continua ela: é preciso ter passado por este martírio para o compreender bem. Ser-me-ia impossível dizer o que sofri durante ano e meio. Teresinha sublinha, ano e meio. Todos os meus pensamentos e as minhas simples ações se tornavam para mim motivo de perturbação. Não tinha sossego, senão contando-os à Maria, o que me custava muito, pois julgava-me obrigada a dizer-lhe os pensamentos extravagantes que tinha acerca dela. Logo que descarregava o meu fardo, desfrutava de um momento de paz. Mas essa paz passava como um relâmpago, e pouco depois recomeçava o meu martírio. Isto é o que vive uma pessoa com a terrível doença dos escrúpulos. Descarrega, desfruta de um momento de paz, confessa-se, deita para fora tudo aquilo que o perturba, experimenta a paz, mas logo depois, por uma coisinha de nada, já acha que pecou, já sente o peso na consciência e recomeça o martírio, como diz Teresinha.
Escutemos o que diz a sua irmã Maria sobre esta época. Era principalmente na véspera das confissões que os escrúpulos redobravam. Vinha-me contar todos os seus supostos pecados. Tentava curá-la, dizendo-lhe que tomava sobre mim os pecados dela. Mas nem sequer eram imperfeições, e não lhe permitia que acusasse dois ou três que eu lhe indicava na confissão. E assim, a sua irmã Maria, que agora é sua mamã, lhe tentava curar e resolver o problema dos escrúpulos. O que acontece? A meio de tudo isto, a sua irmã Maria decide entrar também para o Carmelo. Outro golpe, outra separação na vida de Teresinha. Teresinha tem agora 13 anos e 9 meses, quando se dá esta quinta separação. Teresinha volta a perder a sua mãe. E ainda por cima, com os escrúpulos por resolver. Isto para vermos, entrarmos aqui no que Teresinha foi sofrendo e as dificuldades porque teve que passar. Maria entra para o Carmelo e Teresinha já não tem forma de resolver os seus escrúpulos. O que é que Teresinha faz? Volta-se para os seus quatro irmãozinhos que estão no céu. Tinham nascido e morrido antes dela. E escreve Teresinha: a resposta não se fez esperar. Em breve, a paz veio inundar a minha alma com as suas ondas deliciosas, e compreendi que se era amada na terra, o era também no céu. São os seus quatro irmãozinhos que já estão no céu que lhe vão resolver o problema dos escrúpulos. É interessante ver como todos os momentos, todas as curas mais importantes na vida de Teresinha acontecem com a intervenção que vem do céu. Aquela doença nervosa tão estranha, será através de Nossa Senhora. A cura dos escrúpulos está através dos quatro irmãozinhos que já estão no céu. E como veremos a seguir, a maior graça que Teresinha vai receber e que vai finalmente resolver o problema da sua excessiva sensibilidade, que será a graça de Natal, também com a intervenção do céu, do próprio menino Jesus. Mas antes de passarmos lá, só sublinhar uma outra característica que nos aproxima aqui também da fragilidade de Teresinha, e que tem que ver com as perdas de mãe, que é precisamente a aracnofobia. Teresinha vai sofrer desta fobia de aranhas, desde criança até à sua morte. Até à sua morte. Vai acompanhá-la sempre. Quando Teresinha entra no convento e tem que limpar, sobretudo ela conta num vão, que eles chamavam vão escuro de Santo Aleixo, onde se formavam teias de aranha, Teresinha tinha que ir lá limpar e fazia toda a força, com todas as forças que podia, para poder enfrentar as aranhas. Ela própria diz, tinha horror às aranhas. A 2 meses da sua morte, Teresinha diz: no estado de fraqueza em que me encontro, pergunto a mim mesma o que me aconteceria se visse uma grande aranha em cima da cama. Enfim, quero também aceitar, pelo bom Deus, este medo. Mas se pedisseis à Santíssima Virgem para tal não acontecer. Teresinha agora, na máxima fragilidade da sua doença, a 2 meses da sua morte, pede à sua irmã, que a acompanha, que reze à Santíssima Virgem que não apareça uma aranha das grandes, porque essas sim é que lhes davam medo. Que ela, no estado em fraqueza em que está, acha que não teria forças para conseguir vencer este medo que ela oferece a Deus. A aracnofobia está precisamente relacionada com a perda de mãe. Portanto, é natural que Teresinha a sofra. Porque conto isto? Porque isto nos aproxima dessa fragilidade de Teresinha. E vai ser nesta fragilidade onde Deus vai fazer a sua obra, onde Deus vai fazer maravilhas. Mas é importante sermos conscientes desta fragilidade, a de Teresinha, porque nos ajuda também a olhar a nossa fragilidade, a não termos medo dela e a aceitá-la, a reconhecê-la e, sobretudo, a oferecê-la a Deus para que Ele aí faça a sua obra. A nossa fragilidade, ferida, como a de Teresinha, não é impedimento para a santidade. É precisamente o lugar onde Deus quer fazer a sua obra. Nós, como Teresinha, estamos chamados
a reconhecer essa fragilidade, a aceitá-la, a assumi-la, porque, como diziam os padres da Igreja, só pode ser salvo o que é assumido. Deus só pode curar, só pode atuar naquilo que nós oferecemos, naquilo que nós reconhecemos, naquilo que nós assumimos. Por isso, me parece tão importante aproximarmos da fragilidade de Teresinha, da fragilidade dos santos, que eram da mesma carne que nós, para percebermos que é aí onde Deus faz a sua obra. Os santos não eram pessoas fantásticas de uma natureza diferente da nossa, eram frágeis como nós, mas que souberam acolher, assumir, reconhecer a sua fragilidade, apresentá-la a Deus. E mais ainda, Teresinha chega a dizer uma frase que eu repito muitas vezes: o que agrada a Deus na minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Isto foi o que Teresinha chegou a fazer e nos convida a fazer, porque a nossa pequenez e a nossa pobreza, a nossa fragilidade, são profundamente amadas por Deus. E este caminho é fundamental para que, a partir daí, da nossa fragilidade, ferida tantas vezes, possamos, como Teresinha, percorrer um caminho da santidade. Teresinha vai se sentir muito pequenina. Todos estes acontecimentos vão fazer com que ela se experimente muito pequenina. Mas essa pequenez não é impedimento para ela percorrer o caminho da santidade. É precisamente nessa pequenez que Deus vai fazer a sua obra. Quando Teresinha nos fala do seu pequeno caminho, vai nos dizer que a sua pequenez é precisamente o lugar onde Deus, como dizia, vai fazer a sua obra. Ela só tem que se fazer pequenina para que Jesus pegue nela ao colo, para que Jesus a suba, a leve até ao céu. Ela não é capaz de subir essa escada da santidade. Sente-se muito pequenina, muito frágil. Como vemos, e ao aproximarmos desta fragilidade, percebemos quando ela fala da sua pequenez, da sua debilidade, da sua fraqueza. Mas Teresinha percebeu que isso não era impedimento para chegar ao céu, para chegar a ser santa. Porque não é ela que vai ser santa, que se vai fazer santa com as suas forças e subir a escada da santidade. É Deus que desce, que baixa, porque é próprio do amor baixar-se, diz Teresinha, é próprio do amor baixar-se. É esse Deus que é amor, que se baixa e que pega nos pequeninos, nos que se fazem pequeninos, como Teresinha, e os leva até ao céu. Terminamos precisamente com a graça de Natal. Esta Teresinha pequenina, tão frágil, que vive uma excessiva sensibilidade que ela não consegue superar, vai ser precisamente superada no dia em que Deus se faz pequenino, na noite de Natal. Quando ele se fez pequenino, ele vai fazer com que a pequenina Teresa, tão frágil como ele pequenino, vai a tornar forte, vai a tornar forte. Conhecemos bem esse episódio, se não conhecem, convido-vos a ler na História de uma Alma. É o que Teresinha chama a minha conversão. Vai ser um momento da viragem, em que esta adolescente excessivamente sensível, que chorava por qualquer coisa e depois chorava por ter chorado e não conseguia superar esta sua fragilidade, é nesta noite que Jesus vai fazer esse pequeno milagre, pequeno ou grande milagre, e a grande transformação vai ser, e está resumida nas últimas palavras que Teresinha diz depois do relato desta graça de Natal. Diz ela: senti, numa palavra, entrar a caridade no meu coração. Senti a necessidade de me esquecer de mim mesma para dar alegria, e desde então fui feliz. Deixamos de ter uma adolescente centrada em si mesma, nas suas necessidades, na sua excessiva sensibilidade, para, sentindo entrar a caridade no seu coração, sente necessidade de se esquecer de si mesma, para dar alegria. Sente necessidade de sair de si. E então, a partir daqui, temos uma Teresinha nova. A partir daqui, temos uma mulher já muito mais madura, capaz de ser mãe. Precisamente o relato que vem a seguir é o da maternidade espiritual de Teresinha, com o seu primeiro filho, entre aspas, que será Pranzini, aquele criminoso que ela quer salvar, quem ele quer rezar para que se converta. E esta é a grande transformação que acontece na graça de Natal. Que Teresinha a todos nos
ajude a, como ela, reconhecer a nossa fragilidade, não ter medo de a ver, de a reconhecer, de a assumir, de a apresentar a Deus, porque é precisamente aí que Deus vai fazer a sua obra. A pequenez, a fragilidade, como dizia a irmã Antonella, é precisamente o trampolim para dar o salto da confiança, do abandono. Obrigado a todos.